Graças a Deus, amém, amados? Cumprimento a todos os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Hoje nós vamos falar, amados, sobre as duas boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre os dois evangelhos, queridos. Antes da cruz e depois da cruz. Graças a Deus. Então, o tema do nosso apostolado de hoje é as duas boas notícias. Amados, essa mensagem está lá no livro de Gálatas. Vamos abrir a palavra de Deus. Livro de Gálatas, capítulo 3. Graças a Deus. Gálatas, capítulo 3, verso 8. Gálatas 3, verso 8. Graças a Deus. O livro de Gálatas, o tema da nossa mensagem está lá. Capítulo 3, verso 8. Aleluia, Jesus. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos que estão aí pela rede social, aí pelo YouTube. Que Deus venha abençoar a vida de cada um. Que Deus venha dar... Graças a Deus. Que Deus venha dar o entendimento da Tua palavra, do Evangelho, da graça. E que nós venhamos crescer mais nesse conhecimento, amados. Então vamos lá. Gálatas capítulo 3, verso 8. Os irmãos já encontraram? Graças a Deus. Vamos ler, queridos. Ora, tendo a Escritura, olha só, amado, quando a palavra de Deus fala da Escritura, está falando do antigo concerto, está falando da Torá, está falando dos 5, né? A Torá, a lei, a Escritura prevista. Olha só, quando a Escritura, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentis, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Amém, amados? Sentado mesmo, feche seus olhos aí. Pai celestial, Pai amado, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de poder ministrar a Tua igreja, Pai, esse Evangelho, Pai, que evidencia o Cristo que ressuscitou, esse Evangelho, Pai, que nos traz a justificação, que nos traz a salvação. Meu Deus, tira todo o impedimento da Tua igreja, Pai, nessa noite, de aprender, de conhecer, Pai, essa palavra, toda teologia aprendida, todo ensinamento contrário a essa doutrina, Pai, dos apóstolos. Meu Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amados? Essa mensagem, queridos, ela é fundamental. Essa mensagem de hoje, ela é fundamental para o nosso crescimento em graça. Ela é fundamental para o nosso posicionamento hoje nas Escrituras. Por quê? Porque quando você vai começar a estudar Mateus, Marcos, Lucas, o livro de João, quando você começa a estudar esses livros, você vai parecer que o que o apóstolo Paulo nos ensina, vai parecer que está em contradição com o que os apóstolos Pedro e Tiago ensinam. Parece que estão ao contrário. As coisas que o apóstolo Pedro, Tiago e João está falando nos seus evangelhos, quando o apóstolo Paulo vai falar as suas cartas, parece que estão indo contra. Parece que está contra, não está em contradição, não se encaixa. O que Tiago, João, Pedro fala, não encaixa com o apóstolo Paulo. Quem já teve essa sensação? Quem já teve, amado, esse entendimento? Quando você lê algo aqui nas cartas de Pedro, Tiago e João, quando você ouve as cartas de Paulo, não está se encaixando. Quem já teve esse entendimento? Então, irmãos, essa mensagem ela é fundamental para você entender
como é o posicionamento hoje na nova aliança, nós que somos a igreja pós-cruz, amados. Amém? Queridos, porque nós estamos vivendo aí uma geração, amados, de crentes da Bíblia fechada, amados. O povo de Deus não estão abrindo a Bíblia para ler, amados. O povo de Deus, eles estão seguindo sufisma. O que é sufisma? É algo que parece que é uma verdade, tem uma falsa verdade, mas quando você começa a se aprofundar mais, você vê que é mentira. Isso é um sufisma. O povo de Deus não estão abrindo a Bíblia para ler, amado. Estão seguindo doutrinas que é contrário ao Evangelho. Você vê o povo de Deus aí seguindo doutrinas contrárias, mensagens motivacionais que são contra o Evangelho da graça, amados. Então nós temos que crescer no conhecimento. Você tem que crescer no entendimento da palavra de Deus. Eles acham que a palavra não tem mais, não funciona. Aí procura outras alternativas. Amados, a Bíblia diz que a verdade, a graça foi dada, a lei foi dada, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, amados. A verdade é a graça, queridos. O Evangelho é suficiente. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de nada. O Evangelho é suficiente. Você não precisa de alternativas, amados. A Bíblia já é o suficiente para nós hoje. Amém, queridos? Então aqui nossa prioridade é a palavra de Deus, é o Evangelho. Então vamos ver aqui, Gálatas capítulo 3, verso 8, nós vamos falar sobre as duas boas notícias, os dois evangelhos. Amém? Então, queridos, olha só, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentis, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Amados, muito antes da lei ser dada, muito antes da revelação do apóstolo Paulo, Deus já tinha anunciado o evangelho a Abraão. Muito antes da lei, muito antes do evangelho, da revelação ao apóstolo, Deus já tinha anunciado primeiro o evangelho a Abraão. Todas as nações serão benditas em ti, Abraão. Então Deus já tinha anunciado essa verdade, porque é o evangelho. O que é o evangelho, queridos? Evangelho é boa notícia. Olha só essa boa notícia aí, ó, que todas as nações serão benditas em ti. Isso aqui foi anunciado muito antes, amado, da lei, muito antes da graça foi anunciada essa verdade. O evangelho é uma boa notícia. Olha só, a palavra evangelho no grego quer dizer euangelion, boa notícia. Então a palavra evangelho quer dizer boa notícia. Então eu vou te dar uma boa notícia. Pela graça, olha só, queridos, vamos entender isso aqui. Pela graça, Deus nos deu uma porção de fé, a Bíblia diz. Isso é uma boa notícia ou é uma má notícia? Pela graça, Deus te deu uma porção de fé. Isso é uma boa notícia ou é uma má notícia? Boa notícia. E se eu falar para você aqui, ó, amados, batalhe pela sua fé, lute pela sua fé, corra atrás da sua fé está desativada, você não tem fé. Isso é uma boa notícia ou isso é uma má notícia? Isso é uma má notícia. Eu estou falando que você não tem a fé, estou falando que a sua fé foi desativada. Então isso é a má notícia. Então isso não é evangelho. Se eu falar para você aqui, ó, seu pecado não foi perdoado, isso é uma boa notícia ou é uma má notícia? Se eu falar para você aqui que seu pecado foi perdoado, que você foi justificado, isso não é uma boa notícia? Então isso é o evangelho. Amados, a palavra evangelho, olha só, queridos,
É só questão de entender. A palavra evangelho quer dizer boa notícia. Então, se eu falar que seu pecado foi perdoado, isso é uma boa notícia. Então, isso é o evangelho. Se eu falar que o seu pecado não foi perdoado, então isso é uma má notícia. Então, isso não é evangelho. Evangelho é o quê? No grego, quer dizer, na nova aliança, o que é o evangelho? É uma boa notícia, amados. Amém? Então vamos lá. Quem recebeu a revelação plena do evangelho, da graça, a boa notícia, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, amados, ele recebeu a revelação. O apóstolo Paulo, ele recebeu o entendimento para explicar, para ensinar toda a essência do conhecimento do evangelho da graça. Quem recebeu foi o apóstolo Paulo. Abraão recebeu a notícia do evangelho. Abraão, ele não recebeu a revelação, amados. A revelação foi dada ao apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo, ele não aprendeu com ninguém, amados. O apóstolo Paulo, ele não aprendeu numa faculdade, ele não entrou numa escola para aprender, ele não aprendeu no sinédrio, ele não aprendeu numa sinagoga. O apóstolo Paulo não aprendeu com Tiago, ele não aprendeu com Pedro, com João, ele não aprendeu com ninguém. O apóstolo Paulo recebeu a revelação do evangelho da graça. Olha só o que a Bíblia diz aqui, amados. Gálatas capítulo 1, verso 2. Os irmãos que estão nos assistindo aí, nós vamos postar aqui embaixo, amados. Mas olha só. Porque não recebi e nem aprendi de homem algum. Olha só, querido. Paulo falou assim, eu não recebi e nem aprendi de ninguém, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amado, o evangelho da graça, ele é dado por revelação. Quantas pessoas você conhece aí, ó, que tem faculdade, é PhD, tem teologia, é doutorado em HD, em teologia, a pessoa sabe a Bíblia de ponta cabeça, mas não tem a revelação, queridos. O evangelho, ele é dado por revelação, amados. Então você vê hoje aí grandes catedrais, grandes igrejas enormes, mas ninguém fala da graça. Conhece a Bíblia todinha, mas não conhece a graça. Por quê? É dada por revelação. E Paulo não aprendeu de ninguém, amados. Ele não aprendeu de Pedro, o evangelho, não aprendeu de ninguém. Ele aprendeu por a revelação do próprio Cristo ressuscitado. Então, queridos, antes da cruz, antes da revelação dada ao apóstolo Paulo, havia outro evangelho. Antes desse evangelho da graça, antes da cruz, havia outra boa notícia. Havia outro evangelho. Que evangelho é esse? O evangelho do reino. Esse evangelho do reino era a boa notícia da época, amados. Esse evangelho do reino era um evangelho transitório. Por que um evangelho transitório? Porque esse evangelho ia passar pela transição. Antiga aliança, agora vem a nova aliança, o novo concerto. A lei, agora vem a graça. Então esse evangelho, ele era um evangelho transitório. Ele era um evangelho para o povo da circuncisão. Esse evangelho do reino, ele era um evangelho para o povo judeu, amados. Era um evangelho para o povo da lei. Então esse evangelho era a boa notícia daquela época. Porque o evangelho do reino, irmãos, ele era transitório. O evangelho do reino, ele tinha um prazo de validade. Esse evangelho do reino, ele tinha um prazo. Ele se encerrou no ano 70. Então o evangelho do reino, ele se encerrou no ano 70. Porque os povos judeus, eles tinham que passar por uma transição. Cristo morre,
faz toda a obra da consumação ali na cruz. Só que esse evangelho, ele foi ano 70 depois de Cristo. Cristo morreu, aí no ano 70, esse evangelho foi encerrado no ano 70. Então, o evangelho do reino, ele era a boa notícia da época, amados. Porque a vontade de Deus era tirar a primeira e estabelecer a segunda. A vontade de Deus, amados, era tirar o primeiro concerto que ele fez ali com Moisés e para estabelecer a segunda, a graça. Por isso que esse evangelho tinha um prazo de validade. É por isso que esse evangelho, ele passava pela uma transição entre lei e entre a graça. É por isso que ele era transitório, amados. Olha só a vontade de Deus aqui, queridos. Gálatas capítulo 2, olha só, verso 24. Por que esse evangelho ele era transitório? Mas nada faço questão, e nem tenho a minha vida preciosa. Tá, isso aqui foi o que o apóstolo Paulo falou, né? Vamos lá. Aqui. Hebreus capítulo 10, verso 9, queridos. Olha só. Então disse: eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tirar a primeira para estabelecer a segunda. Olha só, queridos, a vontade de Deus aqui, ó. Tirar a primeira para estabelecer a segunda, amados. Tirar o antigo concerto, tirar esse evangelho do reino para estabelecer um novo. Qual é o novo evangelho? É o evangelho da graça. A vontade de Deus, queridos. Então por que todo mundo está no evangelho do reino ainda? O evangelho que é para judeu, o evangelho que é para o povo da circuncisão, não estão obedecendo a Deus? Aí, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tirar a primeira para estabelecer a segunda. Se você for ler esse contexto aqui, amado, você vai ver que está falando do novo caminho. O novo e vivo caminho. Tirar o antigo caminho e colocar o novo. Qual é o novo caminho? É a graça. É o evangelho da graça, amados. Então esse evangelho do reino, ele preparava os judeus para essa transição. O evangelho do reino, ele preparava os judeus, amados, para o ano 70, o ano do juízo. Havia essa preparação, queridos. Então todas as profecias, olha só, amados, olha só como é importante nós entendermos um pouco a Escritura. Todas as profecias que foi profetizada ali a respeito do fim dos tempos, olha só, profecias escatológicas a respeito do fim, se cumpriu no ano 70. Olha só, todas aquelas profecias que Daniel, até o Messias profetizou lá atrás, se cumpriu no ano 70, queridos. Todas as profecias do fim, da escatologia, que as profecias que pregavam, Daniel profetizou, o Messias profetizou sobre o fim, que o templo ia cair, acabou no ano 70. Então esse evangelho, ele preparava o judeu para isso. Ele preparava os judeus para esses acontecimentos do fim, amados. Muita coisa aconteceu no ano 70. Olha só o que aconteceu no ano 70, amados. Depois de Cristo, a invasão de Roma. Roma chegou em Jerusalém e acabou com tudo, amados. É a invasão de Roma. O que aconteceu? A guerra dos judeus. Os judeus entraram em guerra, amados. Houve muita morte, houve muita destruição, mano. Famílias foram destruídas, crianças foram destruídas. Houve muita destruição, querido. O templo foi destruído. General Tito entra em Jerusalém e acaba com o templo. Destrói o templo, destrói tudo. Não ficou pedra sobre pedra. Então, se você for ver lá as profecias lá atrás, você vai ver que Jesus vai falar assim, ó, não ficará pedra sobre pedra. Quer dizer, no ano 70 vai se cumprir, amados. Então esse evangelho do reino, ele preparava os judeus para isso, para esses acontecimentos. Então a lei, literalmente, ela foi ao baixo. A lei, irmão, amados, literalmente ela foi para o chão. Acabou a lei. No ano 70 acabou com a lei. O templo foi destruído.
general Tito acabou com o templo. Então esse evangelho do reino preparava os judeus para isso, irmãos, para esses acontecimentos que viria, para o juízo que foi profetizado lá atrás. O evangelho do reino era as boas novas da época, amados. Esse evangelho era a boa notícia da época. Esse evangelho, ele era pregado por Jesus Cristo. Jesus pregou o evangelho do reino. Os discípulos pregavam o evangelho do reino, amados. Então esse evangelho era pregado por Jesus e seus discípulos. Olha só, queridos, vamos ver aqui, amados. Mateus capítulo 4, verso 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, quer dizer, nas suas igrejas. A igreja dos judeus, amados. Percorriam Jesus e toda a Galileia, ensinando na sinagoga e pregando o quê? O evangelho da graça. Pregando o quê? O evangelho da justificação pela fé. Amado, pregando o evangelho do reino, queridos. Então Jesus e os discípulos pregavam o evangelho do reino. Olha aí, queridos, curando todas as enfermidades e as moléstias entre o povo. Esse era o evangelho que Jesus pregava, amados. Então esse evangelho, ele preparava o povo judeu para o ano 70. Ele preparava o povo judeu para o dia do juízo, amados. Porque Jesus, ele era ministro da circuncisão. Às vezes, quando a gente começa a falar que Jesus não veio para gentis, as pessoas acham um escândalo. Que é isso, presbítero? Quer dizer que Jesus não veio para mim? Jesus não veio para você. Jesus é ministro da circuncisão. Jesus de Nazaré, amados, não veio para nós que somos gentis. As pessoas acham um absurdo. Que é isso, presbítero? Isso é uma blasfêmia. Como é que Jesus não veio para mim que sou gentil? Jesus não veio para nós, amados. Jesus de Nazaré não veio para você que é gentil. Jesus, ele é ministro da circuncisão. Jesus veio para o povo judeu. Jesus ministrava ao povo da circuncisão, o povo da lei. Olha só, vamos ver isso aqui, amados. Romanos capítulo 15, verso 8. Olha só, queridos. Digo, pois, que Jesus foi ministro de quê, amados? Ministro da circuncisão, amados. Por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas pelos pais, amados. Então Jesus, ele era ministro da circuncisão. Ele ministrava para o povo judeu. Vocês mais do que eu, irmãos, vocês encaixar com Paulo. Não adianta querer peneirar, que muitas igrejas fazem isso. Que começa a peneirar. Não, vamos dar um jeitinho aqui. Coloca um jeitinho aqui, um jeitinho brasileiro. Não se encaixa. Não adianta querer peneirar, não adianta querer misturar. A Bíblia mesmo fala que não pode ter mistura. A Bíblia fala que não pode ter remendo velho em roupa nova, vinho novo, não pode ter, amados. As igrejas ficam misturando, isso é problema, queridos. Por quê? Porque o povo não recebe. Isso é problema para mim? Não. Isso é problema para o povo não recebe. O povo tem que ser alimentado com a palavra certa. Então, se você mistura aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, e vem com o evangelho de Paulo, vai encaixar, vai dar conflito. É como você enfiar o dedo na tomada ali, amados. Pega o negativo e enfia no positivo para você ver o que acontece. O disjuntor vai cair, a lâmpada vai apagar, dá um curto-circuito. Então você não pode misturar isso aqui, queridos. Vamos crescer na graça. Olha só, amados. Deixa eu dar um exemplo aqui bem claro para vocês entenderem. Pedro, o apóstolo Pedro, olha só. O diabo está ao seu derredor. Está aí, o diabo está aí, amados? Está aí? Tem um diabo aí ao seu derredor? Tem? Tem diabo aí, pastor, ao seu derredor aí? Tem não? Mas Pedro fala que o diabo está ao nosso derredor. Vamos dar um exemplo aqui, irmão, para vocês entenderem melhor. Olha só, vamos lá. Olha só o que o apóstolo fala. De outra maneira, é necessário padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação do século, uma vez se manifestou para o quê, amados?
aniquilar quem? O pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Vamos ver aqui. O pecado foi aniquilado. Hebreus 9, 26. O pecado não foi aniquilado? Tá. O apóstolo João, ele diz que tem pecado. Ele diz que você tem um advogado. Quem é que tem um advogado aqui, amados? Advogado para com o pai, quem tem? Queridos, ninguém tem um advogado para com o pai. Quem tem um advogado aí, irmão? Faz assim, quem tem advogado? Amados, nós não temos advogado, queridos. Queridos, amados, vamos entender uma coisa, vamos crescer na graça, queridos. Amados, olha só, eu vejo que eu começo a falar o evangelho aqui, eu acho que é muita informação e as pessoas não conseguem entender direito. Mas olha só, amados, se você tem um advogado, você tem uma causa para ser resolvida, não é isso? Eu tenho minha causa. Então, por quê? É isso que eu estava falando. O apóstolo João, o discípulo amado, ele fala que você tem um advogado para com o Pai. Se você pecar, o seu advogado vai, resolver seu problema. Mas olha só o que Paulo diz. Olha só, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o quê? Para aniquilar o pecado, amados. Que pecado é que o advogado vai... Que causa que eu tenho para ser julgada? Se eu tenho um advogado para com o Pai, se alguém pecar, mas aí o pecado não foi aniquilado. Agora você está vendo que não faz sentido? Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não se encaixam, amados. Se você for entrar no Evangelho da Graça, vai dar conflito. Por isso que a igreja todinha fica aqui, ó. Os irmãos ficam todinha aqui no ministério do reino. O Evangelho do reino. Não, bora ficar aqui, porque aqui tem pecado, aqui tem diabo. Aqui tem tudo, aqui tem tudo. Tem maldição da lei. Ninguém quer vir para a graça, amado, porque a graça não tem mais o diabo. Na graça o diabo foi aniquilado. Na graça o pecado foi aniquilado. Amados, não é eu que estou falando, queridos, está escrito. Vê se está escrito na sua Bíblia aí. Lê aí, pastora, para nós aí, na sua Bíblia. Lê isso aqui, amados. Hebreus 9, 26. Porque às vezes as pessoas pensam que é só um slide, mas não é. Está na sua Bíblia aí, queridos. Vê aí. Hebreus 9, 26. Graças a Deus. Então você viu aí, irmãos, como vai chocar? Se você for ficar antes da cruz, o entendimento, o que Paulo, Tiago e João ensina, perdão, amados, o que João, Mateus, Marcos, Lucas ensina, vai chocar com os evangelhos, amados. Vamos dar outro exemplo aqui, bem rápido, amados. Mas, Hebreus 12. Olha só. Serei misericordioso. Olha só, isso aqui é Paulo que escreveu, amados. Com suas iniquidades, com seus pecados e suas prevaricações, não me lembrarei mais. Então não há mais lembrança. Então se não há lembrança, como é que eu tenho um advogado? Vai julgar o que, amados? Pedro diz que ao nosso derredor, ao diabo está ao seu derredor. Quem já viu isso na Bíblia? Pedro falando, amados. Pedro fala, há um diabo ao seu derredor, e cuidado, irmãos. Mas aí, Paulo fala que o diabo foi aniquilado. Ele entrou uma vez no Santos dos Santos para aniquilar, para destruir. E aí? E agora? Quem está certo, quem está errado, amados? Ninguém está certo, ninguém está errado. O certo é a dispensação. Agora você está aqui na graça. Depois do ano 70, agora você está aqui na graça. Pedro, Tiago e João estavam aqui, amados, ó, estava aqui. Então era válido. O que foi que nós aprendemos aqui terça-feira passada? O bispo nos ensinou aqui, ó, os principados, as potestades estão aqui, amados, ó. Antes da cruz. Estava aqui, ó, os principados. Jesus expulsou o demônio da menina.
tinha o diabo, tinha inferno. Amados, depois da cruz, antes da cruz, os principados e as potestades, era isso aí. Era o diabo, eram os anjos. E agora, na novo pacto, os principados e as potestades é o quê? Se os anjos foram acorrentados, se o diabo foi aniquilado, você viu que mudou a diferença? Então, amados, quando você for estudar as epístolas, quando você for estudar os evangelhos, agora você vai ter que entender isso aqui, queridos. Tem que se posicionar corretamente na palavra, porque nós estamos vivendo o evangelho da graça. Nós estamos vivendo hoje o evangelho da graça, amados. O evangelho da justificação pela fé. Porque você é uma igreja gentílica. Nós somos a igreja gentílica, amados. Nós estamos vivendo depois da cruz, queridos. Então hoje, através do evangelho da graça, através do evangelho que foi ressuscitado, que foi revelado ao apóstolo Paulo, nós somos filhos. Você não é mais servo. Quem crê nisso, diga amém. E quem foi que ensinou isso? Quem foi que ensinou isso? Que nós somos filhos, não somos servos. Quem ensinou? O apóstolo, amado. O evangelho do Cristo ressuscitado. Nós somos eleitos, o povo eleito. Nós fomos predestinados. Quem foi que te ensinou isso? Paulo que ensinou isso, amados. Isso é o evangelho o quê? O evangelho da graça. Nós somos abençoados com todas as bênçãos, amados, nos lugares espirituais. Quem ensinou isso? Foi Pedro, Tiago e João? Não, foi Paulo que ensinou. Você viu como é importante a gente se posicionar? Nós fomos selados com o Espírito Santo. Quem ensinou isso? O evangelho da graça. Eles não tinham selo. Agora você já tem o selo. Somos salvos para sempre. Quem ensinou isso? O apóstolo Paulo, amados. Pedro e Tiago e João não ensinaram isso, amados. Então todo esse conhecimento da graça, todo esse conhecimento foi dado pelo ministério de Paulo, pelo evangelho da graça, o evangelho do Cristo ressuscitado, amados. Então, queridos, é importantíssimo você entender isso, queridos. É importantíssimo nós se posicionar na Bíblia, para que você não venha perder as promessas dadas à nova aliança, amados. Quantas pessoas estão aí perdendo o que Deus tem de melhor para eles? Quantas pessoas, queridos, estão aí perdendo o que Deus tem de melhor, amados, nesse novo pacto? Essa semana a pessoa chegou de mim e falou assim: Cleito, só foi eu colocar meu entendimento, só foi eu começar a me posicionar correto nos evangelhos, que minha bênção saiu. A pessoa tinha mais de 20 anos, amados. A pessoa tinha mais de 20 anos, querido. Você sabe o que é 20 anos a pessoa? Perdão, tinha mais de 15 anos uma pessoa querendo uma bênção, amados. Mais de 15 anos, amados. Vem tentando algo e não dá certo. Tenta de um jeito, não dá certo. Tenta de outro, não dá certo. Tenta de outro, não dá certo, amado. Mais de 15 anos, querido. Só foi a pessoa colocar o entendimento. Ela falou assim: Cleito, só foi eu me posicionar correto nas escrituras. Só foi eu começar a crer no evangelho da graça. A minha bênção saiu. Então, amados, vamos se posicionar, queridos, nos evangelhos. Amém, amados? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte, amados.